de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência social? Letra A é o nosso gabarito de cara, né? Servidor público, ele pode ser vinculado ao regime geral de previdência, exceto como segurado facultativo. Letra B. Os salários de contribuição considerados no cálculo do benefício serão corrigidos monetariamente, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, quando serão corrigidos somente nos 12 últimos salários de contribuição. Errado. Todos serão corrigidos. Letra C. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base a média dos proventos percebidos ao longo do ano base. Já comentei isso com vocês. Cai demais em prova. Não é a média, e sim o valor pago em dezembro. Letra D. Em nenhuma hipótese é admitida a adoção de critérios e requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social. Errado. Nós vimos que regra é vedada a adoção de critérios diferenciados. Todavia, desde que exista uma lei complementar que regulamente, é possível esses critérios diferenciados para aqueles indivíduos que trabalham em atividade de risco, a integridade física, a saúde e também para os deficientes. Letra E. Nas situações especiais previstas em lei, é possível que o benefício substitutivo ao salário de contribuição ou ao rendimento do trabalho do segurado tenha valor inferior ao salário mínimo. Questão erradíssima. Nós vimos que quando o benefício for substitutivo da remuneração, jamais poderá ter valor inferior ao salário mínimo. Mas dizer, nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao salário mínimo? Errado. Exemplo, salário família, auxílio acidente, são benefícios previdenciários inferiores ao salário mínimo. Questãozinha da ESAF. A Constituição Federal de 1988 deu um novo tratamento à Previdência Social no Brasil, em relação às constituições pretéritas. O conceito de seguridade social, colocado no título da ordem social, constitui um novo paradigma constitucional à medida que, letra A, a Previdência Social é vista como um direito social independente e não relacionado à assistência social. Então, a Previdência Social é vista como um direito social independente e não relacionado. A Previdência e a assistência e a saúde fazem parte da Seguridade Social como um todo. Então, tá errada. Letra B. A Previdência Social é vista como um subsistema da saúde? Errado. Previdência, saúde e assistência são espécies do gênero Seguridade Social. Letra C. A Previdência Social é vista como um conjunto a ser prestado de forma integrada à assistência social e à saúde. Perfeito! A Previdência, a assistência e a saúde devem ser vistas de forma integrada, porque todas são espécies do gênero Seguridade Social. Letra D. Assistência social e previdência social são conceitos jurídicos idênticos. Erradíssimo, erradíssimo. Nós já vimos que são conceitos totalmente diferenciados. Saúde e assistência social são direitos sociais organizados da mesma maneira e da mesma finalidade. Super errado. Saúde, direito de todos. Assistência social, direito de quem necessitar. Princípios da Seguridade Social. Antes de adentrar ao texto constitucional, é o artigo 194 da Constituição Federal que trata dos principais princípios da Seguridade Social como um todo. Antes de mais nada, pronto, tem que decorar. Mas, professora, eu não consigo, eu prefiro entender a matéria. Pronto, a vida é cruel. Tem que decorar quais são os princípios da Seguridade Social. Iremos detalhar cada um deles, mas tem que decorar sim quais são. Tem que memorizar. Aquela pessoa que fala assim, porque eu não consigo decorar, eu só gosto de entender.
Infelizmente, você acertar, marcar o X na questão correta, tem que memorizar, tem que decorar sim. O objetivo aqui é que vocês compreendam a matéria, mas decorar aí é com vocês. Acabei de descobrir que estou com menopausa precoce, porque eu estou morrendo de calor. O Daniel aqui, meu amigo, está assim com uma blusa de manga de frio. Estou chocada, estou horrorizada, né? Ele todo assim, tem capuz, e eu aqui assim suando, muita emoção. Então vamos lá no quadro comigo, artigo 194 da Constituição Federal. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Aqui, a Constituição fala em objetivos. Na sua prova, pode perguntar tanto como objetivos como princípios. Então, tanto faz se vier objetivos da Seguridade Social ou princípios da Seguridade Social. Primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Equidade na forma de participação do custeio. Diversidade na base de financiamento. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, vamos ao estudo do primeiro princípio, que é o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, ele pode ser subdividido em duas vertentes. Uma vertente objetiva e uma vertente subjetiva. O que seria a vertente objetiva? A Seguridade Social, através do princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento, precisa amparar o segurado no maior número de situações possíveis, naquelas situações de risco social, naquelas situações em que o segurado não tem como se prover sozinho. Então é esse o objetivo da universalidade da cobertura e atendimento, amparar os segurados, amparar os sujeitos no maior número de situações possíveis, naquelas situações que abarca riscos sociais. Essa é a vertente objetiva do princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. Vertente objetiva e a vertente subjetiva. Vertente objetiva, maior número de eventos possíveis, a Seguridade irá estender o seu manto protetor, olha só que romântico, estender o seu manto protetor no maior número de atividades possíveis. E a vertente subjetiva, a Seguridade tentará abarcar o maior número de sujeitos possíveis. Lembrem-se da figura do segurado facultativo, que é aquela pessoa que não tem uma remuneração, mas ainda assim optou por se filiar ao regime geral de previdência social. Roda a vinheta. Continuando então, próximo princípio da Seguridade Social. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais. Então, equivalência dos benefícios e serviços. Então, grifem aí para mim no material e tal, aquela coisa. Vou ter direito ao auxílio-doença? Não. Por qual motivo? Porque o legislador vem dizendo que o empregado só vai ter direito ao auxílio-doença, na verdade que o segurado só vai ter direito ao auxílio-doença 15 dias após uma incapacidade superior a 15 dias. Então, um dia de gripe, tô morrendo, vou ter direito ao benefício de auxílio-doença? Não, porque o legislador selecionou o evento e vem nos dizendo que o auxílio-doença apenas será concedido àquele indivíduo que sofrer uma incapacidade que o impossibilite de trabalhar e que seja superior a 15 dias. Então, seletividade é selecionar, a Seguridade seleciona qual evento merece amparo social. Aí você vai me dizer, esse princípio, ele viola o princípio da uniformidade, da universalidade da cobertura e do atendimento? Não. Eles atuam de forma harmônica, né? Universalidade tenta amparar o maior número de situações. Seletividade seleciona qual situação realmente merece um amparo social. E o princípio da distributividade significa distribuição social de renda. É uma forma de se auxiliar o necessitado. Exemplo do princípio da distributividade. O Constituinte, ele vem nos dizendo que aquela dona de casa de baixa renda que queira se filiar como segurada facultativa, ela vai recolher um percentual muito inferior a regra geral. Então, se ela é dona de casa e ela é de baixa renda, ela pode se vincular como segurada facultativa, mas o percentual que ela irá recolher, ele é inferior à regra geral. O que é isso? O princípio da distributividade. É, de alguma forma, auxiliar aquela pessoa que é necessidade. É, de alguma forma, distribuir socialmente a renda no país. Então, são dois princípios constitucionais no mesmo dispositivo do texto constitucional. Aqui eu chamo a atenção de vocês, porque embora sejam dois conceitos distintos, na prova pode ser que ele seja cobrado como se fosse um único conceito. Por exemplo, a questão te conta uma situação. O auxílio reclusão apenas será pago para os dependentes do segurado de baixa renda. A questão se trata qual princípio da Seguridade Social? Aí vem lá uma alternativa falando princípio da seletividade e distributividade. Alternativa correta. Mas, professora, a questão de tratar de forma diferenciada o indivíduo de baixa renda não é o princípio da distributividade? Sim, mas pode ser que o examinador cobre seletividade e distributividade como um único princípio? Também. Por qual motivo? Porque são dois princípios que se encontram no corpo da Constituição, no mesmo dispositivo. Então, muitas vezes, eles são tratados como o mesmo, embora o conceito de seletividade seja um e o conceito de distributividade seja outro. Nós faremos umas questões que vocês vão ver exatamente isso. Então, saibam o que é seletividade, saibam o que é distributividade, mas saibam também que o examinador poderá cobrar esses princípios como um único princípio. Acompanhem comigo. Então, seletividade na prestação dos benefícios e serviços serve para mitigar o princípio da universalidade da cobertura. Baseia-se no princípio da reserva do possível. Por que princípio da reserva do possível? Que é um princípio também muito visto lá no direito administrativo. Esse princípio ele vem dizendo que não tem como o Estado garantir tudo ao cidadão. Né? A Constituição Federal fala, cidadão tem direito à moradia. O Estado vai sair dando casa para todo mundo? Não tem condições. Então, a reserva do possível é o Estado agir, atuar em prol da sociedade dentro do possível. Exatamente por esse motivo, o legislador, ele seleciona quais eventos merecem amparo social. Porque senão todo mundo ia querer viver de auxílio-doença. Pronto, gripei, pronto, espirrei, quero auxílio-doença. Não é assim que funciona. Distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
o poder público se vale da Seguridade Social para distribuir renda entre as populações e entre as regiões do país. O benefício previdenciário de auxílio-reclusão é pago aos dependentes do segurado de baixa renda que for preso. Então, trata-se de um princípio específico desse benefício previdenciário. Letra A, irredutibilidade do benefício? Não. Letra B, irredutibilidade da forma de participação do custeio? Equidade da forma de participação do custeio? Também não. Universalidade da cobertura e atendimento? Seletividade e distributividade. Letra D é o nosso gabarito. Letra E, diversidade na base de financiamento. Errado. Então, lembrem que eu comentei com vocês de exatamente esse exemplo, né? Exatamente. Auxílio reclusão, benefício pago aos dependentes de baixa renda. Então, ele se liga ao princípio da distributividade. Mas a questão cobrou seletividade e distributividade. Por qual motivo? Está dentro do mesmo dispositivo constitucional. Continuando. Irredutibilidade do valor dos benefícios. O artigo 201, parágrafo 4º da Constituição vem dizendo: é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Nós vimos isso, né? Que eu chamei a atenção de vocês. Então, o dispositivo fala em valor real, poder de compra, capacidade, poder aquisitivo. É aquele valor que vai variar de acordo com a inflação. STF, ele vem dizendo que o benefício não pode perder o seu valor nominal. O que fazer na hora da prova? Decorar o texto constitucional, tem que decorar o texto constitucional e também tem que saber o entendimento do STF, porque o STF fala em valor nominal. Também já havia mencionado isso com vocês. Próximo princípio. Questãozinha de prova. No que diz respeito à Seguridade Social, julgue o item a seguir. Conforme a jurisprudência do STF, a irredutibilidade do valor dos benefícios é garantida constitucionalmente, seja para assegurar o valor nominal, seja para assegurar o valor real, independentemente dos critérios de reajuste fixados pelo legislador ordinário. Questão erradíssima. Nós vimos que para o STF, o que importa é o valor nominal. Então, falou em STF, o que importa para ele é o valor nominal. Anotem isso aí no caderno de vocês. Continuando. Equidade na participação do custeio. Devem ser cobradas mais contribuições de quem tem maior capacidade de pagamento, para que seja possível beneficiar os que não possuem as mesmas condições. Então, equidade na forma de participação do custeio. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Não é à toa que o legislador ele vem nos dizendo que o percentual a ser recolhido pelo empregado vai variar no seguinte sentido: pode ser 8%, 9%, 11%, a depender da sua remuneração. Então, quem ganha mais, recolhe mais, quem ganha menos, recolhe menos. O próximo princípio é o princípio da diversidade na base de financiamento. As fontes de custeio da Seguridade Social são de diversas formas que até mesmo você nem consegue imaginar muitas vezes. Então, existe aquela contribuição que vem do bolso do trabalhador, existe a contribuição que vem do bolso da empresa, existe a contribuição sobre concursos de prognósticos. Então, quando você joga lá na Mega Sena, tem contribuição para a Seguridade Social sobre aquele valor. Então, existe uma diversidade na forma de custeio da Seguridade Social, porque faltou de um lado, tem que ter do outro. É isso aí que o legislador pensou. Então, diversidade da forma da base de custeio na tela. Quanto maior o número de fontes de recursos, menor será o risco da Seguridade sofrer. Então, contribuição do empregador, contribuição do trabalhador, contribuição sobre concursos de prognósticos e assim vai.
diversidade, caráter democrático e descentralizado da administração. Isso aqui é legal. Então, caráter democrático, palavra mágica que vocês nunca mais irão esquecer. Tudo no direito previdenciário vai ser descentralizado. Então, vamos lá. A Constituição estabelece o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e dos órgãos colegiados. Então, participação dos trabalhadores, empregados, aposentados e do governo. Então, aqui, importante fazer uma observação que vocês irão anotar no caderno de vocês. A gestão da Seguridade Social, ela é quadripartite. Lembra que eu falei com vocês que quando você recolhe, o valor que está sendo recolhido não necessariamente será direcionado ao benefício que você irá receber? O valor que você recolhe será gerido por uma organização, que nós veremos no próximo slide, e que vai destinar conforme for devido, conforme o governo achar devido. Tanto que, de acordo com o princípio da solidariedade, o valor que você pagar hoje irá financiar os benefícios concedidos na atualidade. Onde é que eu quero chegar? A gestão da Seguridade Social, ela é quadripartite. Já a forma de custeio, ela é tríplice. Os examinadores costumam tentar confundir o candidato nesse aspecto. Então, a gestão, quem organiza, quem é responsável pela organização, pela gestão da Seguridade Social, é uma gestão quadripartite. Quem participa da gestão da Seguridade Social? Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Gestão quadripartite. Mas o custeio, ele é tríplice. Quem paga, quem recolhe para a Seguridade Social? Quem recolhe para o regime geral de previdência social? Quem recolhe para a Seguridade Social? Trabalhadores, empregadores e governo. Por quê? Lembra que eu contei para vocês e frisei e dei a diferença do regime geral para o regime próprio? Por que eu fiz isso? Aposentado do regime geral não recolhe contribuição previdenciária sobre o valor da aposentadoria. Inativos não recolhem contribuições previdenciárias no regime geral de previdência social. Então, aquele reforço da diferença do regime próprio para o regime geral é para falar disso com vocês. O que vocês vão anotar no caderno agora, que o examinador vai tentar te confundir? A gestão da Seguridade Social, ela é quadripartite. Governo, trabalhadores, empregadores então, governo, trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Então, gestão quadripartite. Custeio tríplice. Trabalhadores, empregadores e governos. Os aposentados não fazem parte do custeio da Seguridade Social. Então, gestão quadripartite, custeio tríplice. Continuando. O CNPS, que é o órgão superior de deliberação colegiada da Seguridade Social, terá como membros 6 representantes do governo. Então, o CNPS é o órgão responsável superior de deliberação colegiada, que será responsável pela gestão da Seguridade Social. Essa aqui é aquela parte decoreba que você tem que saber, porque vai cair uma questãozinha que você tem que ter decorado isso aqui. Então, do CNPS são 6 representantes do governo federal e 9 representantes da sociedade civil, sendo 3 representantes dos aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e 3 representantes dos empregados. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República. Tudo isso aqui que está grifado é decoreba que cai em prova, tá? Então, quem nomeia essa galera? Então, os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República. Os representantes titulares da sociedade civil têm mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única
vez. Então tem que saber não apenas o tempo do mandato, mas também período de recondução e que eles poderão ser reconduzidos uma única vez. Então é possível a recondução? É uma única vez. Anota isso tudo aí, que é decorebinha que cai em prova. Os representantes aposentados e pensionistas, dos trabalhadores em atividade, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Então, representantes de aposentados e pensionistas, dos trabalhadores em atividades, dos empregadores, serão indicados pelos sindicatos e confederações nacionais. Aqui o esqueminha que vai estar lá no seu PDF do professor Ivan para você procurar memorizar, né, que é a gestão da Seguridade Social. Então, 6 membros do governo, 3 empregadores, 3 inativos e 3 trabalhadores. Questãozinha de prova. Acerca da Seguridade Social, que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade, assinale a opção correta. Conforme jurisprudência do STF, em atenção ao princípio constitucional da universalidade do custeio, o aposentado que retorna às atividades laborais deve arcar com o custeio da Seguridade Social. Letra A, questão correta. Aí você fala, para aí que eu não entendi nada. É o seguinte, olha aqui para mim. Quando o segurado, empregado, se aposenta, só está aposentado, incide contribuição previdenciária sobre o valor da aposentadoria daquele segurado do regime geral de previdência social? Não, não incide. Mas é possível que ele se aposente pelo regime geral e continue trabalhando e continue exercendo atividade remunerada? Sim, isso é possível. Em relação à remuneração da atividade, irá incidir contribuição previdenciária? Sim, irá incidir. Aí você vai me falar, mas professora, é injusto. Ele já está aposentado, ele não vai ter direito a outra aposentadoria. Ainda assim, em relação à atividade remunerada, tem que incidir contribuição previdenciária? Sim. Princípio da solidariedade. O valor que você recolhe não é para você. O valor que você recolhe é para um todo. E é o governo e a administração da Seguridade Social que irá direcionar da forma devida. Então, por isso a letra A está correta. Sobre o valor da remuneração, incide contribuição previdenciária. Você que gosta de jogar videogame, você que gosta de jogar PlayStation 4, você que gosta de jogar um Xbox, né? Eu sou da época do Mortal Kombat e do Street Fighter, tá? Só para avisar. Eu gosto desse tipo de jogatina. Esses novos aí não me agrada. Mas o que eu quero te dizer? Por que da importância de fazer exercício? Ao invés de jogar uma queda, né, do videogame, joga uma rodada de questões. Vai lá e faz uma rodada de questões que dá no mesmo. É jogo, entendeu? É marcar a assertiva correta, é a mesma coisa, sem o sangue do Mortal Kombat. Então, por favor, você que está se preparando para um concurso público, tá aí a importância de realizar inúmeras questões de prova. Então, continuando. Letra B. A Seguridade Social é um conceito universal que visa assegurar direitos relativos à saúde, à assistência e à previdência, independentemente de contribuição do beneficiário. Errado, porque a previdência, ela é contributiva. Então, A, B, letra C agora. Então, a letra B está errada, porque a previdência ela é contributiva. Em relação à saúde e assistência, nós vimos que não é necessário contribuição. C. Para o STF, decorrem do princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, tanto a garantia da manutenção de seu valor nominal, quanto a impossibilidade de perda do seu poder aquisitivo. Errado. Falou em STF, olha só como é que cai, gente. Eu conto para vocês, não acredito. Falou de STF, o que cai, o que ele quer saber? O STF, ele liga apenas para o valor nominal. Ele não quer saber de valor real de poder aquisitivo, não. Para ele, o que importa é a irredutibilidade do valor nominal. Segundo o entendimento do STF, insere-se no rol de benefícios da Seguridade Social o direito do idoso à gratuidade de transporte e coletivo urbano. Nada a ver com nada. Isso aqui é uma política social, mas que não tem nada a ver com seguridade social. Letra E.
Conforme a jurisprudência do STF, a União tem a competência para instituir contribuições para custeio da Seguridade Social e os estados e municípios para fazê-los nas áreas de previdência e saúde. Erradíssimo. Nós vamos ver como funciona o custeio da Seguridade Social e todos os entes irão custear a Seguridade Social, sendo competência da União arcar em caso de insuficiência, tá? Mas todos os entes irão custear a Seguridade Social. Próxima questãozinha. A gestão da Seguridade Social, conforme previsão constitucional, será realizada de forma, letra A, centralizada. Vamos para o macete do poder. Estou fazendo uma questãozinha, uma prova de direito previdenciário. É óbvio que você, no dia da sua prova, você tem a obrigação de ler todas as assertivas. Mas eu já te contei que tudo no direito previdenciário, ele é descentralizado. A letra A está falando centralização. De cara, já sei que a letra A está errada. Nem li o resto, mas eu já sei. É óbvio que você vai ler, a gente vai ler, mas eu já sei que está errado. E a letra E está falando centralizado. Já sei que está errado, porque tudo vai ser descentralizado. Então, a letra B, descentralizada, colegiada e bipartite. Nós vimos que a gestão da Seguridade Social, ela é quadripartite, com participação dos poderes públicos e do empregado. Letra B, descentralizada, colegiada e quadripartite. Letra C, na verdade. Descentralizada, colegiada e quadripartite, com participação dos trabalhadores e empregadores, dos aposentados e do governo. Letra C. É o meu gabarito. Letra D, descentralizada, monocrática? Não, ela é colegiada. Tripartite? Não, é quadripartite. Então, letra C é o meu gabarito. Questãozinha da ESAF, analista tributário da Receita Federal. Assinale a opção incorreta. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Letra A, universalidade da cobertura e do atendimento de modo. Aí você vai ler e fala assim, o que é isso? O que é esse de modo? Sei lá, não sei o que é esse negócio não. Mas tá lá, universalidade da cobertura e do atendimento. Tá certo, universalidade da cobertura e do atendimento. Letra B, prevalência dos benefícios e serviços das populações rurais. Errado. É equivalência. Lembra da igualdade entre população urbana e rural? População rural não tem prevalência, então letra B é a questão incorreta. Letra C, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Certinho, seletividade, selecionar quais eventos merecem amparo social, distributividade, distribuição social de renda. Letra D, irredutibilidade do valor dos benefícios. Correto, também é um princípio constitucional. Letra E, equidade na forma de participação do custeio. Perfeito. O que é equidade? Quem ganha mais, recolhe mais. Quem ganha menos, recolhe menos. Só chamar a atenção de vocês. Gente, foi uma questão difícil? Não, foi o que a gente estudou. Por que a gente tem que fazer questão? Porque a gente fixa a matéria. Foi justamente o conteúdo estudado. Então, ESAF, analista tributário da Receita Federal. Concurso dificílimo. Questãozinha de previdenciário. Foi ok? Foi. Onde é que eu quero chegar? Basta estudar da forma correta. Se você estudar o direito previdenciário com esse direcionamento que nós estamos dando aqui, com a videoaula, lendo o PDF, que é super explicativo, o professor Ivan, ele vai lá, ele te conta a matéria, te fala como cai na prova, depois fala dos dispositivos legais e constitucionais, estudou direitinho, leu a legislação C, que fez infinitas questões, não tem erro. Você vai conseguir realizar todas as questões de prova, só não viaja. O cara tá lá no concurso de analista da Receita Federal, concurso difícil, já tá tenso porque estudou infinitas matérias. Aí chega essa questão, que é uma questão relativamente tranquila, né? Só ter atenção e ter estudado direitinho, mas nada de bizarro. O cara fica criando caso.
Ele pega, não, tem uma coisa errada. Eu não vi o erro. Ai, meu Deus, tem uma pegadinha, tem uma pegadinha. Calma, calma. Você estudou direitinho, então vai ser fácil acertar a questão de prova. Então, só ter atenção. Estuda dessa forma como nós estamos aqui preparando, como Direção Concursos está te preparando, com a videoaula, com o PDF, seguindo essas orientações, que você vai conseguir fazer as questões. Não tem erro. Vamos para lá. Próxima questão. Em relação à Seguridade Social brasileira, sua organização e seus princípios julgue o seguinte item. A importância da proteção social justifica a ampla diversidade na base de financiamento da Seguridade Social, com o objetivo de expandir ou de garantir a Seguridade Social. A lei poderá instituir outras fontes de financiamento de acordo com o texto constitucional. Essa questão está certa. Então, é possível que a lei institua outras fontes de financiamento da Seguridade Social? Sim, é possível, em virtude do princípio da diversidade da base de financiamento. Então, é possível, sim, que lei institua outras fontes de financiamento da Seguridade Social. Tríplice forma de custeio, princípio que eu já chamei a atenção de vocês, mas acompanhem comigo. A Constituição ordena que a Seguridade Social seja financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes do governo, das empresas e dos trabalhadores. No caso de eventual falta de recursos para o pagamento de benefícios do RGPS, cabe à União efetuar a complementação por meio da destinação para esse fim de recursos de seu orçamento fiscal. Então, esse dispositivo é um dispositivo constitucional que cai demais. É o seguinte, todo mundo vai financiar a Seguridade Social. Governo, voltei. Governo, empresas e trabalhadores. Galera vai financiar a Seguridade Social. Todavia, em caso de insuficiência de recursos, faltou recursos para o pagamento dos benefícios do RGPS, quem vai arcar? União. Cabe à União efetuar a complementação por meio da destinação para o fim de recurso de seu orçamento fiscal. Vem cá, gente. Rapidinho aqui comigo, te contar uma fofoca rápida antes de contar a vinheta. Para quem não sabe, quando eu falo fofoca, pessoal, ouriça, gosta, né? Atualmente, os benefícios previdenciários, eles estão demorando bastante tempo para ser pagos. 6 meses, 7, assim. Por qual motivo? O negócio tá feio, né? Não tem servidor, não tem dinheiro, o negócio tá tudo horroroso. Onde é que eu quero chegar? Quando você vê lá no noticiário, os benefícios estão demorando não sei quanto tempo para ser pagos, não sei o que, se faltar dinheiro, quem vai arcar? Se faltar dinheiro, quem arca é a União. O benefício previdenciário tem que ser pago. Se você contribuiu, você tem dinheiro. Se a Seguridade faltou dinheiro da Seguridade Social, a União tem que arcar e o benefício tem que ser pago. É isso aí que eu quero te dizer. Roda a vinheta, daqui a pouquinho a gente volta.
Retomando então na tela. Regime próprio de previdência social. A contribuição dos aposentados do regime próprio de previdência social para o financiamento da Seguridade da forma previdenciária. Isso aqui já chamei muita atenção de vocês, já cansei de falar uma diferença do regime próprio para o regime geral. No regime geral existe uma tríplice forma de custeio, que é diferente do regime próprio. Então, continuando. Financiamento da Seguridade Social. O artigo 195 da Constituição Federal dispõe que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre. Lembra do princípio da diversidade do financiamento da Seguridade Social? É isso aqui que nós estamos vendo. Primeiro, existe a chamada cota patronal, que é a cota do empregador, da empresa ou entidade equiparada, que incidirá sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. O que é isso? Mesmo sem vínculo empregatício. Significa dizer que o empregador, a empresa, a entidade equiparada que contrate qualquer tipo de mão de obra, seja de um empregado, seja de um contribuinte individual, independente do tipo de mão de obra que ela irá contratar, surgirá para ela a obrigação de contribuir com a cota patronal para a Previdência Social, para a Seguridade Social. Que às vezes a gente pensa que só surge para a empresa a obrigação de recolher a contribuição previdenciária quando ela vai lá e contrata um empregado, mas não. Se a empresa contrata um contribuinte individual, também surge para ela a obrigação de recolher essa contribuição previdenciária. Da receita ou do faturamento. As contribuições sociais para a Seguridade Social sobre a receita ou sobre o faturamento são um programa de integração social PIS e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social com fins. O lucro. A Constituição Social sobre o lucro líquido possui a mesma base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, sendo administrada, arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Essa parte da receita das contribuições sobre a receita do faturamento e sobre o lucro está muito bem explicada lá no material do professor Ivan. Então leiam com calma o PDF, essa parte está assim excepcional, vocês vão poder entender melhor como seria essa contribuição sobre a receita e o faturamento e sobre o lucro. Inciso 2º, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo Regime Geral de Previdência Social. Eu já falei isso aqui tantas vezes, que não incide contribuição sobre a aposentadoria e a pensão, que acho que nunca mais ninguém esquece na vida, né? Então, o aposentado, sobre o valor da aposentadoria e pensão, não incide contribuição previdenciária. Mas se ele volta a trabalhar sobre o valor da remuneração oferida, incide contribuição previdenciária. Sobre a receita de concursos de prognóstico. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui é a fofoca do momento, curiosidade. O que seriam esses concursos de prognóstico? Sorteios, aposta, mega-sena, loteria. Então, falou em concurso de prognóstico, estou falando disso. Então, o que é concurso de prognóstico? É todo concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza, promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades de economias comerciais ou civis. O poder público organiza os concursos lotéricos, promovidos pela Caixa Econômica Federal, entre outros. A iniciativa privada, por sua vez, organiza concursos, por exemplo, da telecena. De acordo com o artigo 26 da 8.212, alterado, fofoca do momento, alterado pela lei
13.756 de 2018. Então, em dezembro de 2018, a Lei 8.212 sofreu alteração no que diz respeito a concursos de prognóstico. Olha aí o que eu venho te dizendo. Olha aí a importância de ler a Lei seca. Direito previdenciário é alterado a todo momento. Obviamente, eu e o professor Ivan sempre vamos chamar a atenção para as alterações da legislação previdenciária, mas tem que ficar de olho. Pessoal desesperado, né, com a reforma de previdência e esquece as pequenas alterações que ocorrem aí a todo momento. Então, de acordo com o artigo 26 da Lei 8.212, alterado pela Lei 13.756, constitui receita da Seguridade Social, a contribuição social sobre a receita de concursos de prognóstico, incidente sobre a receita oferida nos concursos e prognósticos, sorteios e loterias. A alíquota da contribuição correspondente ao percentual vinculado à Seguridade Social em cada modalidade lotérica, conforme prevista em lei. Antigamente, a legislação ela trazia alguns percentuais específicos para o recolhimento sobre o concurso de prognósticos. Agora, a lei, ela trata de uma série de contribuições, de uma série de percentuais detalhados. Então, a alíquota da contribuição correspondente ao percentual vinculado à Seguridade Social em cada modalidade lotérica. Então, agora, essa lei, ela especifica ainda mais esses percentuais. Mais para frente, no momento oportuno, nós iremos estudar as contribuições, né, os percentuais de todas as contribuições. Por agora, nós estamos apenas compreendendo quais são essas formas de contribuições para a Seguridade Social. Inciso 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. São o PIS, CONFINS, importação, administrados pela Receita Federal. O seu detalhamento também não fará parte do nosso curso. Continuando, então aqui contribuição para a Seguridade Social, contribuições previdenciárias das empresas e dos segurados, PIS, CONFINS, tem a CSLL, concursos de prognósticos, PIS, CONFINS, exportação. Contribuições sociais. É o seguinte, gente. Então, nós vimos a forma de financiamento. Contribuição que vem do bolso do patrão. Seja sobre o valor, seja aquele percentual, aquela cota patronal que ele tem que recolher, porque ele contratou uma mão de obra. Seja sobre a receita, seja sobre o lucro. Tem também aquele percentual que vem do bolso do trabalhador. Tem do concurso de prognósticos e assim vai. Então, nós vimos as formas de financiamento da Seguridade Social. Aqui eu chamo a atenção de vocês o seguinte: as contribuições sociais, elas são tributos, são consideradas tributos e por isso elas seguem pequenas regrinhas do direito tributário. Um exemplo é que lá no direito tributário existe a anterioridade, que o tributo só pode ser instituído no ano do exercício seguinte e tal. Aqui no direito previdenciário, as contribuições sociais, nós vamos ver que elas só podem ser instituídas, majoradas, modificadas, desde que se espere um período de 90 dias. Eu só trouxe esse exemplo, que a gente vai falar de novo dele, somente para dizer-te, contar que as contribuições sociais são tributos. E é isso que nós veremos agora, comigo na tela. Artigo 149, 195 da Constituição Federal. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, são 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto do artigo 154. Nós já vimos isso. Nós estudamos as diversas fontes da Seguridade Social. Só que pode ser que uma lei institua outras fontes, além dessas que nós já vimos. Além da cota patronal, além da cota que vem do bolso do trabalhador, além da cota dos concursos prognósticos, a lei pode instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e a expansão da Seguridade Social.
As contribuições sociais previdenciárias das empresas, em regra, incidem sobre a folha de pagamento. A Constituição, no entanto, dispõe que tais contribuições poderão ter alíquotas ou base de cálculos diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Pessoal, por que eu estou lendo esses dispositivos? Esse é um que é cobrado literalidade na prova. O que ele vem nos contando? Ele nos diz que é possível que estabeleça alíquota e base de cálculo, grifem alíquotas e base de cálculo, diferenciadas a depender do tipo de empresa, a depender do porte da empresa. O que é isso, gente? É o princípio da equidade. Por que princípio da equidade? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E também é o princípio da distributividade, porque vai depender do tipo de mão de obra, do porte da empresa. Aquela empresa, aquela pequena empresa, aquela microempresa, ela pode ter critérios diferenciados, a depender, logicamente, da legislação. Então, esse é um dispositivo constitucional que é cobrado em sua literalidade. Por isso, nós estamos estudando. Então, continuando. Outra possibilidade para a Constituição prevê a de substituição gradual, total ou parcial da contribuição patronal previdenciária incidente sobre a folha de remuneração dos trabalhadores por outra incidente sobre a receita ou o faturamento. Outro importante dispositivo constitucional que trata das contribuições sociais é o que dispõe ser vedada a concessão de remissão ou anistia às contribuições sociais de empresas quando relativas às folhas de salários das contribuições do trabalhador para débitos com montante superior ao definido em lei complementar. O que é isso? A Constituição, ela veda concessão de remissão. O que é remissão? Perdão da dívida, ou anistia, perdão das multas, das contribuições sociais da empresa quando relativa à folha de salário das contribuições do trabalhador. Ou seja, nós veremos também que a empresa, além de recolher a cota patronal, quando ela tem algum trabalhador à sua disposição, ela irá reter do trabalhador a parcela, a contribuição dele. É a empresa que desconta do trabalhador a contribuição dele para repassar para a Receita Federal. Então, a empresa ela vai pagar o valor que ela tem obrigação constitucional de recolher, mas também irá reter a cota do trabalhador. O que tem muita empresa que faz? Até hoje isso existe. A empresa vai lá, desconta aquele percentual do trabalhador e não repassa para a Receita. Isso, inclusive, é um crime, apropriação indébita previdenciária. Quando isso ocorre, a Constituição veio te dizendo o seguinte: nesse caso, é vedada remissão, perdão ou anistia dessas contribuições relativas à folha de salário e das contribuições do trabalhador. Ou seja, a Previdência, a Receita, no caso, né, que é quem recolhe, não pode simplesmente perdoar aquele sujeito que não efetuou o recolhimento. Uma hora ou outra ele vai ser obrigado a pagar. Anterioridade nonagesimal. Muito importante e que cai em prova, artigo 195, parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorrido 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou majorado, não lhes aplicando o dispositivo do artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição. Então, uma regra importante das contribuições sociais, que também essa anterioridade nonagesimal muitas vezes é chamada até como princípio, né? Embora não venha nada expresso falando que é um princípio. O que significa essa regrinha? Qualquer contribuição social. Então, nós vimos que contribuições sociais fazem parte da categoria de tributos. Qualquer contribuição social somente poderá ser exigida após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou
modificado. Então, tem que aguardar esse período de 90 dias para que ela possa ser cobrada, para que ela possa ser exigida. Questãozinha de prova. A Seguridade Social será financiada mediante recursos provenientes dos poderes públicos e de algumas contribuições sociais de particulares. Sobre essas últimas, após a criação da lei, somente poderão ser exigidos, acabamos de ver que após 90 dias. Então, letra B é o nosso gabarito, questão tranquilinha, porque a gente acabou de falar dela. Imunidade das entidades beneficentes de assistência social, artigo 195, parágrafo 7º. Então, notem que agora nós estamos tratando de todos os dispositivos constitucionais que tratam da Previdência Social como um todo. Vamos passar um por um. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências em lei. Aqui, olha só, até o legislador erra, minha gente. Ele vem falando, são isentas de contribuição para a Seguridade Social. Isenção, para quem não sabe, já estou te contando, isenção é quando o legislador abre mão de um certo recolhimento. Então, é uma permissão legal. Imunidade é uma permissão constitucional. Por que eu estou te contando isso? Essa é uma regrinha prevista na Constituição. Então, o certo não seria falar isenção, seria falar imunidade. Seria falar que estão imunes de contribuição e não estão isentas de contribuição. Então, um pequeno erro aqui do Constituinte. Mas o que ele vem dizendo? São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social. Então, aquelas entidades beneficentes de assistência social são isentas, são, na verdade, imunes. Muito embora o Constituinte pecou, é necessário que você memorize o texto da Constituição. Então, se vier na sua prova falando, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social, tá certo, porque é o texto constitucional. Se vier falar que existe, se vier falando, existe uma imunidade em relação a contribuições para a Seguridade Social das entidades beneficentes de assistência, também estaria correto. Então, muita atenção. Se vier cobrando exatamente o texto constitucional, está correto. Mas se vier comentando que existe uma imunidade prevista no texto constitucional, no que tange as entidades beneficentes de assistência social, também vai estar correto. Competência da Justiça do Trabalho para executar contribuições previdenciárias, artigo 114, inciso 8º da Constituição. A partir da emenda 20, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para executar de ofício as contribuições sociais previdenciárias das empresas e dos segurados decorrentes das sentenças que proferir. Então, atualmente, é competência da Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições previdenciárias das empresas e segurados decorrentes de sentença que proferir. Pré-existência do custeio em relação aos benefícios e serviços. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Aqui todo mundo comigo. Seguinte, nenhum benefício ou serviço poderá ser concedido sem a pré-existência do custeio. Também chamei a atenção de vocês no que tange a esse aspecto. Por qual motivo? A gente sabe que a saúde não é contributiva, você não tem que pagar para ter direito a acesso à saúde. A gente sabe também que a assistência social ela não é contributiva, você não precisa pagar para ter direito à assistência social. Mas ainda assim é necessário pré-existência do custeio? Sim, porque senão vai falir todo o sistema. Então tem que existir a pré-existência do custeio. Anotem no caderno de vocês que algumas bancas tratam do princípio da pré-existência do custeio como o princípio da contrapartida. Então, pré-existência do custeio também é chamado de princípio da contrapartida, tá ok?
a gente vai ver que cai muita questão falando justamente isso. A assistência social ela não é contributiva, então não é necessário para a existência do custeio. Errado. Tá aí a obrigação de fazer questões de prova. É aí que eu chamo sua atenção. Eu vi que no fórum o pessoal gostou do negócio do videogame, né? Eu vi que o pessoal gosta, né? Mas aí eu vou te contar que a professora aqui não te conta só o que te cai na prova, eu te dou uma direção para sua vida. Eu fico brincando, estudo para concurso público é um direcionamento. Você abre mão de várias coisas, você abre mão de um final de semana, você abre mão de uma festa, você abre mão de uma vida para estudar para concurso público. Aí eu vou te dar uma dica. Meninas, né? Fofoquinha do momento só para descontrair. Já que a gente já tá no final depois de 3 horas, né? Vamos descontrair rapidinho. Dica de sucesso, tá? Para a vida de vocês. Está estudando para concurso, né? Aí está vendo lá no Instagram, mulherada saindo, passeando, descontraído com namoradinha. E você fala, ai meu Deus, não vou conseguir namorar. Dica de sucesso. Pega um nerd. Por qual motivo? Fiz isso, deu a melhor coisa da minha vida. Por quê? Ele vai ficar em casa jogando, né? Então você estuda, você fica lá estudando e ele fica lá no videogame jogando. Por que é a melhor coisa do mundo? Primeiro que você mantém tudo sob o controle. Se fosse um outro cara, ia querer pra balada, ia querer pra descontração, ia querer pra farra, futebol. Não, esse vai ficar jogando do seu lado enquanto você estuda. Então até aí tá tudo bem. Aí chegou no sábado à noite, você tá estudando com uma psicopata, ele te esperando pra sair pra fazer qualquer coisa. Você quer terminar a questão, você quer terminar as questões que você está fazendo, você quer terminar o estudo, você vira para ele, olha nos olhos dele e fala, joga mais uma queda. Aí ele vai apaixonar. Aí apaixonou. Então assim, dica pra vida, arruma um nerd pra você, coloca ele pra jogar videogame e você vai estudar. Sua vida tá resolvida, você não vai ter problema nenhum, ele vai estar quietinho dentro de casa, muito importante, né? Manter o controle dentro de casa e você vai estar estudando, tá? Então dica de sucesso pra vida, passada a descontração, volta aqui para o slide. Competência dos entes federativos. Seguridade social, competência privativa da União. Isso aqui, matéria que é muito cobrada em prova. Asterisco do poder pelo seguinte. Esse tema é cobrado dentro de direito previdenciário, mas também dentro de direito constitucional. Previsão da Constituição Federal. O que é? Seguridade social é competência de quem? União. Já a Previdência Social é competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Isso aqui despenca em prova. A Seguridade Social, que se subdivide em Previdência, Assistência, Saúde, é competência da União. Já a Previdência Social é competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Para o que você está fazendo, anota isso aqui. Anota Seguridade, União, Previdência, União, Estado e Distrito Federal. Porque vai um dia, isso vai cair na sua prova, seja direito previdenciário, seja no direito constitucional. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública. Então, é competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Essa competência não é legislativa, mas sim administrativa, pois não se refere à capacidade de legislar. Segurados especiais. Então, a gente já está aqui finalizando a aula de hoje. Pessoal que quiser fazer pergunta, vamos ao fórum. Pessoal, tudo bem? Perguntas? Tá com fome? Também estou com fome, né? Então, vamos aqui terminar o estudo de Direito Previdenciário por hoje. Quem quiser fazer alguma pergunta, gostou da dica, o pessoal tá gostando da dica. Eu dou muita dica pra vida, gente. Deixa eu contar pra vocês, tá? Que não é só Direito Previdenciário, não. É dica pra vida. Mas estamos terminando. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aí. À tarde, vamos voltar. 2 horas da tarde. Aguardo vocês na nossa aula ao vivo. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês estejam compreendendo bem a matéria de direito previdenciário. Qualquer dúvida, podem deixar a aula aí. Até mais tarde.